Povo de Deus, Ezequiel capítulo 41 e 42, e aqui nós continuamos com a descrição do templo, não só aqui, como nos demais capítulos, não é isso? No outro capítulo aqui, nós falamos que, segundo a Bíblia Plenitude, do capítulo 40, versículo 1 até o capítulo 48, nós temos essas descrições aí do templo. E nessa descrição do templo, me parece que nós não temos muito a ter de aplicação prática, mas na verdade, veja comigo, mais uma vez aqui nós temos uma descrição detalhada. Isso nos remete a um Deus que quer que nós façamos do jeito que Ele quer, ok? Do jeito que Ele quer. E é interessante que no versículo 18 fala assim, ó, no finalzinho do versículo 17 fala que havia obra de escultura. No versículo 18, querubins e palmeiras. Então, Deus mandou fazer querubins, e esses querubins tinham uma representação espiritual. Há muitas pessoas hoje que, quando são questionadas sobre fazer ídolos, falam assim, mas o próprio Deus, no próprio tabernáculo tinha ídolos, tinha representação de imagem que representava Deus lá no Velho Testamento. Alguns falam até assim, mas na Bíblia nós temos sim representação de imagem, imagens que representam Deus. Olha a expressão, na Bíblia. E aí a pessoa enxerga a Bíblia de uma única maneira, sem aquela divisão histórica, sem se preocupar em que parte do filme ele está dizendo. Então, como se fosse tudo no dia de hoje. Então, realmente, na Bíblia tem isso. Mas na Bíblia tem uma descrição de um determinado tempo. Então, se você não olhar, não olhar, não fazer essa separação de tempo, Velho e Novo Testamento, né, tempo da lei, tempo da graça, não é isso? Nesse filme todo, se você não analisar o filme todo, vai ficar complicado. E um detalhe, independente de qual seja o tempo, se é Velho Testamento, tempo de graça, tempo da lei, não importa. Aqui foi Deus que mandou fazer. Em outros momentos, Deus fala assim, não faça. Então, o que Deus manda fazer, a gente pode fazer. E o que Deus fala para não fazer, não é fazer. Ele mandou fazer os querubins. Que esse querubim tinha uma representação da glória dele, que era para ele. Não era para terceiros. Mas ele não mandou, além dos querubins, alguém fazer representações religiosas. Ele não mandou fazer isso. Ele não mandou, não determinou isso. Tá vendo aqui? De repente abriram aqui para me dar um pedaço de bolo. Você percebeu a diferença do barulho? Então eu estou na parentela aqui. Então, ele não mandou fazer. Pelo contrário, ele falou assim, ó, não façais imagem de escultura. Não reverencieis, não ajoelheis. Aí, porque Deus mandou fazer querubim, que é uma imagem representativa, tá vendo que na Bíblia manda fazer? Não, Deus mandou lá no passado o povo fazer. E depois determinou que ninguém deveria fazer. Ele tem autoridade para fazer. E mesmo que foi feito, não é uma representação, não é um secretário. Aquilo simbolizava o próprio Deus. E o querubim levava a pessoa, não para um secretário, mas levava a pessoa para o próprio Deus. E mesmo se as imagens hoje tivesse alguma imagem que representava Deus diretamente, Deus não mandou fazer. E se ele não mandou fazer, não é para fazer. Ok? Então acho que é um ensino que nós podemos tirar aqui dessa narrativa do templo, dessa continuidade da narrativa do templo. Eu não sei se eu falei aqui o capítulo 9, né? Capítulo 41, versículo 9, deixa eu ver. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estava junto ao templo. É interessante também que nessas descrições aqui de templo, né? E aí, como eu falei, eu não sei se esse templo aqui é o templo. Parece que a descrição não são perfeitas.
Essas descrições aqui não estão todas igualzinhas. Tem algumas semelhanças, mas não são igualzinhas. Mas um dado interessante aqui que às vezes passa de percebido é que lá no templo tinha aquelas casas, aqueles lugares para dormir, né? Para o sacerdote dormir, é isso? Tinha ali o lugar, tem o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Mas além disso, tinha outros cômodos, né? Interno e externo, para acomodar visitante, para acomodar um líder sacerdotal, entendeu? Então, esses capítulos descrevem um pouquinho dessa a realidade, ok? Então, no versículo 17 fala, no versículo 17 e 18, fala sobre querubim, e no versículo 25 também fala do querubim, mas quem mandou fazer foi Deus. E fora isso, ele dá a ordem para não fazer, ok? E no capítulo 42 continua a descrição aí dos detalhes sobre o templo, né? Nós podemos pensar até num Deus de detalhes, né? Isso. Podemos até pensar num Deus de detalhes. E lá no versículo 20, diz assim: mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Tá vendo? Sempre houve, por parte de Deus, mesmo que os tempos mudem, sempre houve um objetivo de separar o santo do profano. Hoje está havendo muitas misturas entre o santo e o profano, mas historicamente Deus sempre quis fazer separação entre o santo e o profano. Eu estou gravando esse áudio aqui em plena sexta-feira chamada Santa, próximo ao domingo de Páscoa. E quando falamos de Páscoa, vem aquela velha discussão que de vez em quando nós trazemos aqui, né? E quem é minha ovelha já me conhece. Eu acho que quando você mistura o cerimonial da ressurreição, né? Vamos dizer assim, da Páscoa cristã, e alguns até não gostam dessa expressão Páscoa cristã, mas quando você comemora algo que diz respeito a Deus e ao mesmo tempo você comemora questão de respeito ao comércio, que é o chocolate, eu penso que nesse ponto as pessoas estão misturando o santo com o profano. Né? O santo é a comemoração de uma ressurreição, de um Cristo que morre em uma sexta e ressuscita em um domingo. Isso é o santo. Mas aí vem a modernidade, vem os egoístas, vem o mundo comercial e mistura com esse santo a ideia de comércio. E a igreja, ao invés de combater isso, ela acaba entrando na onda, né? Por causa das criancinhas, né? Preocupar, não, minhas crianças, né? Eu lembro de um ano que alguém falou assim: as crianças podem até crescer traumatizadas. Aí, preocupada para as crianças não crescer traumatizadas, quem traumatiza as crianças é os adultos. Quem fica ansioso normalmente com essa coisa é o adulto que coloca isso na mente das crianças, ok? Então, eu acho estranho, eu acho temerário essas misturas, né, entre o santo e o profano, porque Deus sempre quis, Deus sempre fez essa separação entre uma coisa e outra. Outro detalhezinho já para encerrar mesmo, ó, na expressão da Bíblia plenitude, né? Media 500 canas de comprimento, tá vendo? 500 canas de comprimento. Na data de hoje que estou gravando esse vídeo, no próximo domingo, domingo de Páscoa, né? Que eu quando penso em domingo de Páscoa, eu penso no Cordeiro Pascual. Eu entendo que o Cristo, que era judeu, ele estava comemorando a Páscoa, e no meio da comemoração da Páscoa, ele dá um novo sentido da comemoração da Páscoa e transforma a Páscoa em ceia do Senhor. Então eu não tenho dificuldade de falar Páscoa cristã, como um colega meu expressou que tem dificuldade com isso. Mas nesse domingo, que nós iremos estudar, né, quando você estiver ouvindo esse áudio aqui, nós já estudamos, é o domingo que nós vamos falar sobre a origem da Bíblia, a história da Bíblia,
E uma das tarefas que o aluno ficou, a aluna ficou de levar é sobre o cânon. O que é o cânon bíblico? Não é isso? Então você vê que o cânon tem a ver com cana, porque no passado a cana era usada como se fosse um metro, uma forma de medir. Então, cânon tem a ver com cana de medição, tem a ver com medição. Ou seja, a medição para separar os livros que entendiam ser livros inspirados de Deus e outros livros que não eram inspirados. Então, você vê aqui uma menção no texto sobre a medida em cana, que tem a ver com cânon. Cânon tem a ver com cana, que era uma forma de medição no passado. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.